culto uma preparação para a Santa Ceia. Na verdade, cada culto é uma Santa Ceia, na qual nós participamos dos elementos. Aquele pão representando o corpo de Cristo, ou o suco da uva representando o sangue, mas é a palavra de Deus que é o pão da vida. E se nós estivermos nos desviando da palavra, aí o próprio Espírito Santo nos convence do pecado, nos lava do pecado e nos traz de volta a vida para estarmos de acordo com a palavra. Irmãos, Deus ele fez tudo do nada e sustenta tudo do nada com o poder da sua palavra. Então o que ele não pode fazer nas nossas vidas? Aquilo que nós não cremos na palavra. Já parou para pensar nisso? Que o Criador, ele criou tudo do nada pela sua palavra. Lá no Gênesis ele diz, haja luz, e a luz surgiu do nada. E tudo surgiu do nada. E tudo que existe no universo está sustentado na sua palavra. Nós somos os astros, Deus da terra, a inclinação da terra, a rotação da terra, a organização que fica o sol, tudo perfeito. Nada fora do lugar, e tudo é sustentado pela sua palavra. Não tem uma sustentação, não tem alguma coisa ali, né? Como aqui, eu preciso colocar um copo por ela aqui. Senão ele não fica pairando no ar, né? Mas os astros estão pairando pelo ar, ele é sustentado pelo poder da sua palavra. É assim o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O que ele não pode fazer na nossa vida é só o que nós não podemos, ele é Deus. Feche seus olhos, abra seu coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, primeiro domingo do mês, o domingo das primícias. Mas nós somos as primícias do nosso Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor escolheu Abraão, Isaac, Jacó, fez uma aliança. Ó Senhor Jesus, e chamou Israel de seu primogênito. O disse: o povo desceu para o Egito, foi a falta de mão, na época das vacas magras. Deveriam ter ficado naquele lugar por 7 anos, mas ficaram 430. Oh, tem gente que fica mais tempo no lugar do que deveria. Um pensamento em alguma coisa, trabalhando, pensando se aquilo é de Deus. Não. O Egito, o deserto, o mundão, oh, coisa errada, o pecado não é feito como o povo de Deus. O vale da sombra da morte é um lugar de passagem. Se você acampar lá você vai morrer. O salmista Davi diz: aquele que aplica o Senhor é meu pastor, o Senhor não te faltará. Ainda que tu andasse pelo vale da sombra da morte, andasse, vai parar. E a gente tem que acampar naquela má notícia. Ou está deixando aquela má notícia que se parecia maior do que você, mas essa má notícia não é maior do que você. E muito menos maior do que o teu Deus Cristo. Nada sustenta tudo no poder de sua mão. E agora, em que o verdadeiro adorador adora o seu Espírito, verdade. Oh, pois Deus é Espírito. E só aceita aquele que o adora em Espírito e verdade. Agora a Deus, igreja. Agora a Deus. Quantos aleluia você fez hoje? Quantos vão dizer aleluia? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem que entrar em Espírito de verdade. Tem que abrir o coração nessa hora. Oh, Senhor Jesus, a mulher, mas sobre todas as coisas nós somos mais, muito mais do que o vencedor. Oh, Senhor Jesus, nós nascemos, meu Pai, para te chamar de amor, para te chamar de Pai, para te chamar de Deus. Oh, mas sem claro fica nós. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Oh, amigo de Deus é aquele que tem os mandamentos para ti. O Senhor Jesus diz, ele nos diz, lá no Evangelho segundo João, que aquele que tem um mandamento para ti, é esse que me ama. O que me ama será amado do Pai, e eu amarei quando manifestarei nele. Aquele que fizer o meu plano, esses serão os meus amigos, porque ele não tem maior amor do que isso, de dar a vida por todos, essa misericórdia. Ela está disponível a todos, mas a graça é para aquele que é amigo, aquele que tem o mandamento. É por
agradecendo. Apesar de tudo, você chegou até aqui, está passando por situações que não são boas, mas você chegou até aqui. Não há uma situação que não fosse ruim, que não pudesse ficar pior. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos acolhido. Apesar de tudo mesmo, que o inimigo vem para roubar, para matar e para destruir, você ainda não foi destruído, você ainda não foi morto, você ainda está aqui, para ser testemunho de Cristo, que Ele é maravilhoso, soberano e justo, que Ele tem todo o poder no céu e na terra, e nós podemos começar a provar desse poder, desse amor, dessa misericórdia, quando nós buscamos os mandamentos e nós praticamos, mas mesmo se praticamos, santidade não traz imunidade, mas temos que buscar em todo tempo, em todo momento, entregar todos os seus caminhos ao Senhor, confiar somente nele, pois tudo Ele fará, e ali está atento mesmo para tudo que tem se levantado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e com a tua unção, derrama da tua unção, meu Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Como nós precisamos de Ti, como nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Todo-Poderoso Deus, atentos ao Teu chamado, Pai, porque o inimigo tem se levantado com a tentação todo dia, da mesma maneira que o Senhor é espírito no descanso, o diabo também, ele é o acusador, ele é o tentador. Nós precisamos abrir nossos corações, nos envolver nessas horas. Nós nascemos para vivermos em comunhão contigo, fomos formados a tua imagem conforme a tua semelhança. Precisamos ter o teu mandamento e praticado, em nome do Senhor Jesus, aprendendo de ti, meu. Escolha o Senhor Jesus Cristo na tua vida, meu. Escolha Ele, sempre, 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 meu. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do teu lado. E andar do teu lado, Senhor. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo escolhido seu. Eu sou povo exclusivo seu. E sou abençoado. Se vivo obediente. Se vivo obediente. Mas é todo dia, fique atento. Todo dia o pecado vem. Mas todo dia o pecado vem. E me chama, te chama. E me chama. Todo dia vem, propostas vêm e me chama. E me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. E me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do teu lado. E andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou povo exclusivo seu. E sou abençoado. Eu sou abençoado. Se vivo obediente é uma condição. Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Mas todo dia o pecado vem e me chama. E me chama. Todo dia vem as tentações. E me chama. E me chama. Todo dia as propostas vêm. E me chama.
e me chama. Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Mas escolha Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, me canta. Isso é todo dia, irmão. Todo dia as propostas vêm, a tentação vem. Todo dia vem algo para nos tirar da presença de Deus. Todo dia mesmo vem uma luta. Mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que primeiro nos amou. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus que te deu escape e você chegou até aqui. Dá glória a Deus que você consegue dizer sim para Deus e não para o diabo. É todo dia. Oh, as misericórdias de Deus e o seu Santo Espírito se renova a cada manhã. É o amanhecer na tua graça. São seus filhos, suas filhas na tua casa, buscando o teu Santo Espírito. Nós precisamos desse renovo, nós precisamos desse avivamento, nós precisamos dessa vivificação. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor Jesus, derrama da tua unção sobre as nossas vidas. Abre os corações, passa com teu fogo, salvação de fogo, meu Pai. Faz tudo novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas todas passaram, tudo se fez novo. É tudo novo, nascendo da carne, nascendo do Espírito, sendo nova criatura, nascendo da água. É isso, sendo feito todo novo em Cristo Jesus, é isso. Ele não só te modifica, ele te recria. Nós precisamos ser recriados em Cristo para ter a mente, para ter a conduta, para ter o sentimento, para ter a palavra de Cristo conosco, pensar, agir e falar de acordo com a palavra. Todo dia, é todo dia, é um amanhecer na graça, é todo dia, o pensar, o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus, estivermos desviando, o Senhor nos traz de volta, nos lava do teu santo. É o Natal todo dia, todo dia oportunidade, cada mesma situação, de nós permitirmos que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, nasça em nossos corações. Mas o inimigo tem pedido, tem tentado impedir. Tanto na tentação para você fazer algo de errado, ou então talvez mesmo ali mesmo com seus sentimentos, ali mesmo você é uma pessoa destemperada, uma pessoa que verdadeiramente não leva desaforo para casa. O diabo sabe, te tenta nisso, ou coloca pessoas para fazer todo tipo de maldade contra você, porque você não tem aquela capacidade de perdoar. Senhor Jesus, nosso inimigo não é aquele que é usado pelo Satanás para nos fazer mal. O nosso inimigo é o próprio Satanás. Cada uma dessas almas que tem sido usado por ele para nos fazer mal, nós devemos orar, perdoar, porque perdoando que ser perdoado. São almas preciosas que precisam ser alcançadas para Cristo. E nós somos responsáveis. Nós já estamos diante de Deus, nós já estamos buscando a presença de Deus. O Senhor Jesus já bateu a nossa porta, nós abrimos o coração e Ele entrou e fez morada. E isso nos dá a responsabilidade da paternidade espiritual para levar a bênção, em nome do Senhor Jesus para todos, para nossos queridos familiares, onde quer que eles estejam, em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da manifestação do teu Santo Espírito nas nossas vidas, para nos renovar a cada manhã para a tua glória. Amém e graças a Deus.
o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Em cima só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. Grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, porque dele para ele, por ele são todas as coisas. Nós só existimos, respiramos e nos movemos para o adorar. Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, para que nós comunguemos com ele na sua palavra, irmãos. Olha só, para comungar com a palavra. Então Deus nos fez para ser capaz de Satanás, para viver sofrendo por aqui. E por que nós sofremos? Porque às vezes nós não entregamos todo o caminho ao Senhor. Nós não buscamos o mandamento. Se temos o mandamento, não praticamos. É um perigo isso. A pessoa que não busca o mandamento, que não pratica o mandamento, vai ter uma vida muito mais difícil. Não que a vida vai ser fácil para aquele que tem o mandamento. Não é não. Não vai ter vida fácil para ninguém. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus não enganou ninguém não, viu? Vai ser luta. Mas Ele está contigo. A vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar, ficar à vontade. Já pega a sua Bíblia. Abre lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Nós estamos estudando exatamente isso. Como que Deus ali, ele protegia Davi, irmãos. Davi, ele foi levantado, foi ali ungido rei. E por conta disso, irmãos, produzir causa inveja. Ele produzia muito mais que o rei que estava lá com a coroa, irmãos. Ele não tinha coroa ainda. Então aquele rei, quando via as pessoas cantarem, Davi matou seus 10 milhares e o Saul, que era o nome do rei, matou seus milhares. E olhe lá se ele matou seus milhares, mesmo assim ele ficava com inveja. E veio uma perseguição ferrenha mesmo contra Davi. Mas Davi, irmãos, tudo ele consultava a Deus. Aqui no capítulo 23 nós já vimos, né? Vamos dar uma olhada aqui no começo, que o Davi, ele ficou sabendo que uma cidade chamada Keila estava sendo invadida pelo inimigo do todo o povo de Deus. E a responsabilidade de defender essa cidade era de Saul. Mas Davi consultou a Deus e foi lá mesmo fazer ali o que Deus tinha mandado. Vamos dar uma lida aqui para nós entrarmos na matéria nova. Versículo 1, capítulo 23 de 1 Samuel. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos os filisteus aqui em Judá, quanto mais a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e lhe respondeu e disse: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então partiu Davi com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Olha a importância de nós buscarmos a Deus, irmão.
Davi ficou sabendo desse problema, ele não foi direto lá. Tem gente que é assim. Às vezes a pessoa nem tem capacidade de resolver a solução, já quer sair correndo, desesperado para tentar fazer alguma coisa. Não, calma. De você falar com Deus para ver se ele vai te dar direção. Ô pastor, e como que eu falo com Deus? Eu vou, por exemplo, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, eu estou desempregado. Aí amanhã, quando der umas 10 horas da manhã, eu levanto e faço minha oração lá, Senhor, eu saio para procurar emprego hoje. Aí tá aquele friozinho, né? Apesar que não tá frio mais, voltou ao calor, né? Aí a pessoa fala assim, aí dentro do coração, não, fica aqui mesmo que tá melhor. Não, mas isso não é coisa de Deus, não. Como que Deus fala hoje? Na palavra. É no momento como esse, quando você verdadeiramente abre o coração, atende ao chamado do Senhor para vir participar de um culto como esse. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. No passado, Deus, Ele usava os profetas das mais diferentes maneiras, mas hoje Ele só nos fala pelo Filho na palavra. Não tem hoje dessa de uma revelação nova, fora da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé é o poder de Deus para todo aquele que crê. A fé chama a existência as coisas que não são como já se fossem. Então a pessoa tem que entender que é na palavra. Deus que fez tudo do nada pela palavra e sustenta tudo do nada pela palavra, é na palavra que tem o que nós precisamos. O problema é que a pessoa não busca a palavra. Ela busca isso, uma coisa do coração, e o inimigo engana. Ele não sabe o seu pensamento, mas ele sabe o pensamento que ele quer colocar em você na hora de uma luta, na hora de uma batalha ou qualquer outra coisa. Tudo nós temos que entregar na mão do Senhor, irmão. Tudo. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Tudo, irmão. Nós oramos a Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Se tiver que dar errado, vai dar errado, mas vai ser o melhor para nós. Agora, se você orar a Deus, Senhor, eu quero isso e não deixa nada dar errado, você está tirando Deus da situação. Na hora que for dar tudo errado, Deus não tem nada a ver com isso. E a pessoa não percebe. Irmão, tem regras, é condicional, irmão. Para nós sermos abençoados, irmão, nós temos que viver obedientes. A palavra não é fácil, tem que começar. Todo dia o pecado vem para todos. O diabo, ele é tão asqueroso que ele pecou desde o princípio. E por conta disso, ele foi tentar Jesus depois de uma consagração de 40 dias, irmão. A própria plenitude de Deus aqui na terra, o diabo foi tentar. Imagina se não vai tentar nós, irmão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele foi tentado em tudo, só não pecou. Amém, por Deus? E é uma luta para não pecar. Mas para isso nós temos que estar sempre ali buscando a Deus. E Davi continuou buscando a Deus. Ele ficou sabendo que o Saul continuava contra ele. Tudo isso aqui nós já vimos durante essa semana. E agora ele mudou a estratégia da oração dele. Olha aqui o versículo 6. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Alimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com um éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descesse a Keila, para cercar a Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: ó Deus, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o seu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. E disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens das mãos de Saul? E disse o Senhor: entregar-lhe-iam. Amém? Pô, dizer uma parada aí. Então Davi ficou sabendo que Saul continuava nessa perseguição, só coisa da cabeça dele. Tem gente que perde tempo, sabe?
O Saul era um stalker, né? Se tivesse nessa época tivesse algum jeito do que se chama de stalker hoje, ele ia ser exatamente. Ele fica, em vez de ele cuidar das coisas do reino, daquilo que realmente importava, fica aí perseguindo as pessoas, mano. Estava ali perseguindo Davi ia para cá, agora lá. E aí Davi chegou nessa cidade para ajudar, que era obrigação do Saul. O Davi defendeu aquela cidade, mas era uma cidade que tinha entrada, mas não tinha saída, mano. Aí o Saul falou, pô, Deus está me entregando na minha mão, mano. Como que Deus está entregando alguma coisa na mão de alguém que não obedece a ele? Coisa da mente dele, como muito que tem por aí, mano. Eu sinto no coração que agora vai dar certo. Eu tenho fé que agora vai dar certo. A gente vê muita gente falando isso. Sendo que a fé vem pelo ouvir pela... A pessoa parou para ouvir a palavra. Para ter fé. A pessoa confunde mesmo necessidade, vontade, né? Até desespero. E esperança, que é uma coisa boa que nós temos que ter com fé. Mas nada disso é fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O Saul não tinha nada com Deus aqui. Agora esse meu inimigo, que nem era inimigo dele, está fechado. Quero ver se eu não consigo pegar ele. Aí agora o Davi continuou consultando a Deus. Só que agora ele mudou a estratégia. Agora ele pediu o éfode, que é um tipo de um colete que os sacerdotes usavam, né? E foi lá com aquele colete, colocou aquele colete sacerdotal, porque ele era um rei sacerdote, ele poderia usar aquilo, e consultou a Deus, usou uma outra estratégia. Na primeira vez ele orou direto, agora ele está usando uma outra estratégia. Como nós, quando o povo de Deus traz os pedidos de orações, tem alguns comigo aqui que eu vou apresentar daqui a pouco, é uma atitude de fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Não que seja porque a pessoa fez o pedido de oração que vai dar tudo certo, irmão. Depende da fé dela. Mas ela já fez um primeiro ato de fé de pedir. Alguma coisa ela fez. Como religioso. Tem alguns tipos de atitude de fé que eles têm. Por quê? Porque toda criatura quer conhecer o Criador. Toda. Acho que o religioso não quer conhecer o Deus verdadeiro? Só que infelizmente pega o caminho mais fácil. O caminho humano, que o inimigo ele abre aquela porta larga e diz: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho que é a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai fora de Jesus, que é a palavra. Ninguém, irmão. Não vai ter um especialzinho, uma pessoa queridinha, não, Deus não tem queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Se alguém está sendo abençoado, é porque a pessoa está obedecendo a palavra de Deus, está buscando. E o outro está sendo abençoado, mas não está buscando. É misericórdia. Talvez o único bem que a pessoa vai ter vai ser aqui na terra, e vai dar conta de tudo. Tudo que for dado vai ser cobrado. Tudo que for dado vai ser cobrado. Nós temos a palavra, nós vamos ser cobrados pela palavra. Quem tiver bens vai ser cobrado pelos bens. Quem tiver cargos vai ser cobrado pelos cargos. Não há autoridade que não venha de Deus, independente da pessoa crer em Deus ou não. Se a pessoa chegou num cargo de autoridade, independente qual que seja, tudo que ela fizer, mesmo que ser humano nenhum pegue o erro que ela fez, mas eu vi, e é a Deus que vai dar conta. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Imagine esses políticos, hein? Cargo eletivo, são autoridades, não querem saber de Deus, talvez escape até da mão do homem, mas na mão de Deus não vai escapar, não. Olha o Saul aqui, está achando que Davi está sendo entregue. Davi pegou o éfode e foi orar a Deus: Senhor, e o Saul vai me alcançar? Vai chegar, está chegando. E esse povo aqui que acabei de defender, acabei de colocar o inimigo para correr, eles vão me entregar para Saul? Vão, irmão. O ser humano é ingrato. Se você fizer algo esperando a gratidão de alguém, você vai quebrar sua cara. Faça, sabendo que você está fazendo para o Senhor. E espere, na verdade, até o inverso. Você faz o melhor, e às vezes a pessoa fala que não foi o bastante. E ainda reclama. Não faz, e ainda reclama de quem faz. Já viu esse? Exatamente.
Talvez você não seja especialista em algo e não faça perfeito mesmo, mas tentou, meu. Mas tem gente que não consegue ser benigno, irmão. A benignidade de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, que a benignidade de Deus é que Ele vê o bem em toda a humanidade, Ele tem uma esperança bondosa, que todo ser humano foi criado à sua imagem e semelhança para ser salvo, independente do que a pessoa está fazendo. Então por isso nós temos que ter essa bondade também nos nossos olhos, essa bondade esperançosa, essa esperança bondosa, esse otimismo, de ver mesmo em alguém que te quer o mal, que pratica o mal contra você, mas conseguir lá dentro de você encontrar alguma coisa de bom dentro dela, e ainda falar para ela, Jesus te ama, olha, e você é muito bom nisso que você faz. Você tem que conseguir, mesmo uma pessoa que está fazendo todo o mal contra você, e você conseguir encontrar alguma coisa de bom nela, e ainda elogiar aquela pessoa, e falar de Jesus para ela. É isso que é benignidade. Isso que nós temos que ter, e faz parte do fruto do Espírito Santo, que não é opcional. O fruto do Espírito Santo não é opcional. Não é que eu vou lá na feira, né? Oh, eu gosto muito de banana, mas não gosto de abacate. Eu gosto de abacate e banana, e eu às vezes misturo os dois. Estou dando um exemplo. Mas é um fruto com várias virtudes. É o amor. Se você não amar até na hora que for para amar, você não está com Deus, não. É perdoando que se é perdoar. Você tem que amar o teu inimigo que te persegue. Enxergar o bem. Não tem quase nada de bom naquela pessoa, mas você, com os olhos de benignidade, otimismo, que sem otimismo é impossível agradar a Deus, você vai enxergar alguma coisa de boa naquela pessoa, e ainda vai conseguir, por causa dessa coisa boa que ela faz, você elogiar aquela pessoa e começar a abrir ali um diálogo para você apresentar Cristo para ela. Para que ela não faça mais mal, nem para você, nem para ninguém. Isso é pregar o evangelho. Tem gente que quer pregar para crente, irmão. Pegaram agora, estão querendo pregar para crente. Não adianta querer pescar em aquário. Se a pessoa tem a igreja dela, que tem a igreja dela. Glórias a Deus. Temos que perceber. Mas aí o inimigo quer roubar tua paz. Se ele conseguiu roubar sua paz, está caro demais. E é impossível agradar a Deus. Sua alegria, mesma coisa. Deus só responde na alegria do coração. Roubou sua alegria? Você parou de fazer o bem? A bondade faz o bem, mas faz acepção. Ah, meu querido aqui, eu vou me sacrificar para fazer. Mas você está vendo o inimigo passar uma necessidade, você tem algo para fazer, irmão? Você está prevaricando. Prevaricando é você deixar de fazer o que você pode fazer, irmão. É um pecado dos maiores que tem. Se você sabe fazer o bem e não faz, este peca. O Senhor Jesus deixa bem claro isso. Então é impossível agradar a Deus. Se você não obedece de livre e espontânea vontade, que é a mansidão, ô pastor, mas eu não tenho o sangue de barata. Não tem mesmo, você tem o sangue de Cristo. Se você não tem essa mansidão, que é a obediência, é impossível agradar a Deus. É a temperança. O diabo sabe quem é destemperado, que a pessoa já aceitou Jesus como Salvador, mas ela tem pavio curto, irmão. Cuidado com esse negócio de pavio curto, uma hora você vai explodir e vai para o inferno. Tem que alongar esse pavio. Aquele que é de Deus, o servo de Deus, ele é pronto para ouvir, irmão. Ouvir o que? Tudo, irmão. Ouve a palavra, capítulo do seu coração, ouve tudo e retém o que é bom, irmão. Ah, mas aquilo que a pessoa está falando para mim é uma ofensa. Se for ofensa, tem que entrar para o ouvido e sair pelo outro, irmão. Tem gente que não para ouvir uma palavra como essa. Imagina uma ofensa, se é uma ofensa, é uma mentira, é uma calúnia, é uma difamação, a pessoa está inventando uma história, mas o perigo é quando a pessoa se ofende e a coisa é verdade. E a maioria sim. Quando a pessoa fala umas verdades para a pessoa ainda se ofende. O que você está falando aí? Não, calma aí, mano. Serve a ponto para ouvir, calma. Por que estão falando isso de mim? E se você é? Você está sendo a testemunha de Cristo? Não adianta você falar de Jesus se você não parece com Ele. Irmão. Tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Irmão. Tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Como que você vai dar o que você não tem? O ser humano ele tem uma vontade de pagar a dívida dos outros quando está cheio de dívida. Paga as suas primeiro. Paga a sua dívida primeiro, para depois pagar dos outros, mas talvez um pai, minha dívida é impagável mesmo, né?
Pelo menos eu vou ajudar meu filho para limpar o nome dele, para ele trabalhar. Tá, humanamente, tá, ainda vai. Mas no reino de Deus isso não é possível. Você não pode dar o que você não tem. Como que você vai dar amor se você não tem amor? Como você vai dar salvação? Oh, vou orar pelo meu querido que está na prostituição deslavada, está vendendo até o próprio corpo, está no álcool, está na droga, está na rua, já está lá na Cracolândia, está viciado, está precisando até para as clínicas. Mas você continua no pecado. Não coloca a casa em ordem, fica só pensando bobeira, fica assistindo coisa que não deve pelas internet aí, irmão. Cuidado, irmão. Talvez ninguém veja o que você está assistindo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus sabe tudo, irmão. Aquilo que Deus não colocaria o olho, que Jesus não colocaria o olho, você não coloca. A palavra deixa bem claro, não coloque o seu olho sobre coisas más, sobre a nudez, sobre esse tipo de coisa. Deus já está te cobrando. E a pessoa fica lá, não, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E está preocupado com o outro que está lá morrendo. Está morrendo mesmo, mas você também está. Está fora da palavra. Tem gente que rasga a Bíblia, irmão. Tá cheio aí na internet, né? Eu nem assisti o vídeo, mas me colocaram lá. O que aconteceu com algumas pessoas que... Eu não assisti esse vídeo, mas eu vi lá a chamada. Certo, tem gente que rasga a Bíblia, que queima a Bíblia, que tem gente que não está nem aí para a Bíblia, que não rasga, não queima, mas não está nem aí para a Bíblia. Mas não é só aquela pessoa que faz aqueles pecados grandes e cabeludos que não vai dar o reino do céu. O pecado faz separação de Deus, não tem diferença. São as pequenas raposinhas que fazem mal para a vinha que está em flor. Se você não der fruto, irmão, é a mesma coisa. Não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto. O seu fruto está podre, está estragado. Não vai poder entrar. Vai ficar misericórdia. E às vezes é tanto tempo, às vezes está tão perto do caminho. Fica lá que nem o cego Bartimeu à beira do caminho, quando tem um problema, clamando: Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. Pode clamar. Mas o que você está fazendo à beira do caminho? O caminho está tão perto, vem para o caminho. Começa a aprender da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então Davi consultava a Deus. Esse é importante, esse exemplo que ele nos dá é esse. Davi não era exemplo para ninguém, mas o exemplo que ele estava dando aqui de invocar a Deus, ele mudou a estratégia, ele fez uma campanha, ele pegou o éfode. Quando a gente pega aqui um pedido de oração, dobra o joelho e coloca ali no altar. Quando você faz o seu projeto de vida, ele mudou a estratégia. O inimigo, ele é o diabo, ele é o nosso adversário. Ele brama ao nosso redor como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vem para roubar, matar e destruir, irmão. Ele também muda a estratégia, porque ele é espiritual. Ele coloca um problema em você, na hora que você, em Cristo, você resolve aquele problema, ele vai colocar um outro parecido. Vai colocar um outro pior. E às vezes nós, por preguiça, a gente pensa que vai fazer a mesma oração e vai ter o mesmo resultado. Não, tem que buscar Deus de novo, irmão. Tem que buscar comida de novo, todo dia, o pão nosso cada, para resolver o problema nosso cada dia. Todo dia o diabo vem. Todo dia ele vem com tentação. E nós que já estamos na graça de Deus, já aprendemos que pelas feridas de Cristo nós já fomos curados e sarados. Então nós já temos aprendido na palavra que a tentação não é só para você fazer coisa errada. A tentação também é um sintoma, um diagnóstico, uma doença. Pastor, eu fui no médico, o médico falou que eu tenho. Ele fez o exame comprovou que eu tenho. Eu estou sentindo a doença, mas eu não tenho? Não tenho. É só uma tentação do diabo. Se você aceitar, é sua. Não, eu tenho, minha diabetes é toda sua. Minha pressão alta, toda sua. Ah, minha artrite, minha artrose, todo seu. Né? Meu bico de papagaio. Só se for do bicho mesmo. Se tiver o bicho lá, o papagaio você tem que cuidar, viu? Aí sim. O esporão do galo. Só se tiver um galo lá que tem um esporão. Amém? Agora essas doenças não aceita não. É a tentação. Pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Sou tempo do Espírito Santo, sou tempo para o pecado, sou tempo para a enfermidade.
Você vai crendo, vai mandando esse mal embora. Quando você crê, o mal tem que ir embora. Mas não é mantra não, viu? Pelas feridas de Cristo você foi sarado. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário, irmão. Não foi, é horrível ficar doente, mas você não pode aceitar a doença, porque é horrível ficar doente, porque a sequela da doença é terrível, se Covid, ou essa influenza, ou AIDS, ou câncer, ou qualquer outra coisa, os tratamentos são terríveis também, mas não é por isso que você não pode aceitar a doença, você não pode aceitar a doença, porque o seu Senhor e Salvador morreu e levou sobre ele a nossa doença, então você não aceita, se ele levou minha doença, por que eu tenho doença? O diabo te tentando, se você aceitar a doença é sua. Se você não aceitar, ele pega o que é dele e sai em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muda a estratégia. Ouve mais a palavra de Deus. Busca mais a palavra de Deus, irmão. Cada situação, Deus ele vai te dar uma nova estratégia. E deu certo para Davi. Versículo 13. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600 homens, e saíram de Keila e foram aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra. Deus deu escape, irmão. Olha como Deus é maravilhoso, ele deu escape para o Davi, irmão. Estava numa cidade fechada que só tinha entrado, o sol estava chegando, mas ele conseguiu sair. Não, na quarta-feira, até aqui que nós fomos, na quarta-feira, eu falei sobre isso. O Senhor Jesus que só pregou bem, irmão. Ensinou o caminho. Curava enfermos, expulsava os demônios, fazia só, me ressuscitava até morto, irmão. Até morto. Aquelas legiões mesmo lá, que saíam mesmo de um ser humano que estava lá todo, sabe, endemoniado, o gadareno, e colocou ele sobre os porcos, 3.000 porcos. Só que nós temos que entender, irmão, que não houve prejuízo para os porqueiros. Por quê? Porque ali eles eram judeus, o judeu não poderia nem ter e nem comer porco, então por que estava criando porco? Às vezes nós temos que entender a palavra que não era nem para ter aquele porco ali, irmão. Jesus ele deu um prejuízo para os porqueiros, 3.000 porcos se precipitaram, não era nem para ter, irmão. Tanto que fizeram com Jesus, quiseram pegar, irmão, expulsaram ele da cidade, ele era perseguido também, para o matar todo o tempo, e Jesus também conseguia escapar enquanto Deus permitiu. Amém, irmãos? Temos que entender que Jesus, mesmo nós fazendo bem, às vezes tem gente que não vai enxergar, irmão. Não vai enxergar, mas uma hora vão enxergar. Versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Sif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Amém? E nem entregaria todo dia. Aí você que escolhe. Ou você escolhe Deus, dizer sim para Deus e não para a tentação. Nós não somos responsáveis pela tentação. A maioria das doenças nós nem somos responsáveis. Mas tem muita doença que nós somos responsáveis. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Álcool, droga, tabaco, nem pensar. A palavra já deixa bem claro que sobre isso. Esse é escarnecedor, te tira da presença de Deus e destrói o corpo, o templo do Espírito Santo. Isso aí, nem pensar. É zombaria achar que Deus responde a oração de quem bebe. Pela misericórdia acontece algumas coisas e a pessoa se engana, do jeito que eu sou, Deus me ouça. E fica aí, né? Não, esquece dessas coisas. Vem com desculpa que o primeiro milagre que Jesus Cristo lhe fez foi transformar a água em vinho. Só que era o vinho novo, é o melhor da festa. Aquele suco de uva, o primeiro que saiu. Ou acha que quando as vinícolas vão fazer o vinho, ele já pega o vinho, já amassa e já sai o vinho. Não, sai um suco da uva, que é o mais precioso. Só que a fermentação natural vai transformando o açúcar em álcool e está estragando. Você vai colocar a sua boca em coisa estragada, né? A pessoa vai tolerando o sabor. Ninguém começa a beber no litro de pinga, né? A pessoa vai lá, um negocinho, né? Misturam, na verdade, né? A maioria dos vinhos é adicionado de álcool e adicionado de açúcar. Olha que bomba atômica, irmão. Nosso corpo que tem o Espírito Santo, nosso fígado,
Ele foi feito mesmo. O fígado tem milhares de funções, se você não sabe. Estava dando uma lida sobre isso. O fígado é muito importante. Tem milhares de funções que a ciência não conseguiu ainda nem descobrir como que pode. Né? Um filtro, que é um tipo de um filtro, e tanta coisa que faz o fígado. Só que uma das funções do fígado, ele é transformar açúcar em energia, em gordura. Só que se a pessoa comer muito açúcar, o fígado começa a fibrar. Ali começa a ter uma casca de gordura, começa mesmo a ter problema, começa hepatite e até cirrose, e cirrose não alcoólica. Existe cirrose que a pessoa nunca bebeu uma gota de álcool na vida, que é o que engana os que bebem. Ah lá, a pessoa nunca bebeu e tem cirrose. Mas cirrose não é só para bebida. É porque o nosso fígado, ele foi feito para fazer isso. E tem uma certa quantidade de açúcar que nós podemos comer durante o dia. Mano. Sabia que nós não podemos comer mais do que 3, 4 frutas mesmo por dia? 3, 4 frutas já pode fazer o seu fígado estar envenenado. E cada vez que, na verdade, que nós consumimos açúcar, o nosso fígado toma pancada. Se for álcool, é 2 pancadas. Agora imagina álcool com açúcar, que a maioria das bebidas que a pessoa começa a beber. Ninguém começa a beber bebida forte. A pessoa começa a beber bebida misturada. A tal das caipirinhas, né? O vinho adoçado, as batidas. Aí são 3 pancadas a cada gota que a pessoa toma. Tem hora que não vai aguentar mais. E tudo cai na corrente sanguínea. E vai passar no seu coração. Se você tiver uma infecção, o álcool ajuda a espalhar. Se tiver uma inflamação, mesma coisa. E a pessoa fica se enganando. Você acha que Jesus Cristo ia te dar alguma coisa? Ia lá naquela festa de casamento, algo que embriaga, que tira a saúde, que mata, que destrói famílias? Que acaba com tudo? Jamais. O vinho era o mosto, o vinho novo, irmão, que acabou de fazer, o mais precioso e feito pela mão do Senhor. Você tomar um cálice de suco integral por dia é bom mesmo para a saúde. Agora, vinho, a ciência já comprovou. Até a medicina já fala que não há consumo, né, que seja mesmo seguro de nenhum tipo de bebida. Não há. Não é uma gota. Que há uns 20 anos atrás falava, se você tomar um cálice de vinho, vinho com álcool mesmo, era bom para a saúde. Hoje até a ciência já fala que isso é mentira. Tudo foi revisto. Só que as coisas são revistas, só que aquela pessoa que quer cair naquela, não quer revisar aquilo. Mas Deus, ele nos dá livramento, amém, irmãos? Olha aqui, todo dia o Saul buscava o mal de Davi. Todo dia o diabo busca o seu mal. Todo dia alguém pode estar ali sendo usado pelo inimigo para querer o seu mal. Mas o maior inimigo nosso somos nós mesmos, quando nós não vigiamos. Por isso nós temos que ser como Davi, buscar ao Senhor. Pega sua Bíblia, vamos lá nos Salmos. O próprio Davi escreveu o Salmo 54, onde ele fala dessas bênçãos. Amém? Salmo 54. Davi roga a Deus que salve dos seus inimigos. Masquil de Davi para o cantor Mor, sobre Negnote. Quando os ifeus vieram e disseram a Saul, porventura não está escondido entre nós? Versículo 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os teus olhos. Amém? É verdade. Irmãos, o Senhor, ele coloca um anjo acampando ao nosso derredor, para nos livrar do mal, para nos deixar invisíveis.
A oração de Davi era essa: não deixa o meu inimigo me ver, e não viu. O Davi entrou lá em Keila e saiu, e o inimigo estava cercando, achou que tinha pego e não pegou, irmão. E outros tantos livramentos Deus deu, e Ele continua dando, irmãos. Olha aqui, continuando, versículo 4: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. É verdade. Olha a importância da comunhão, irmão. A comunhão dos irmãos. Um momento como esse, num culto, onde o povo está reunido em nome do Senhor Jesus, na mesma fé, porque a palavra está sendo pregada a mesma para todos. Deus vai falando nos corações. Mesmo amor, mesmo espírito, mesma palavra. Quando há mesmo a concordância plena, que é essa concordância plena, irmão. Você ora na mesma fé, amor, espírito, na mesma palavra, o mal não pode ficar, irmãos. O mal vai ter que sair em nome do Senhor Jesus. Não tem para o inimigo. Olha só a importância da concordância. O diabo, ele quer causar uma discórdia, onde tudo a pessoa questiona. A pessoa nem para pensar. Se é algo que é diferente do que ela pensa, ela na hora já discorda. Não. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ensinar. Vamos pensar no assunto. Por mais que na hora pareça que não tem nada a ver com você aqui, mas é coisa boa. É uma coisa para a família. Para pensar. Ó, começa a dar sim para o Senhor, irmão, e não para o diabo. Porque quando na hora você já se revolta, já não é assim, eu não quero nada disso, pronto. Você já na verdade já deu ferramenta, já deu combustível para o Satanás. Continuando, em nome do Senhor Jesus, 5. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por sua verdade. Verdade. Como que vai destruir com a verdade? Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus esmiuça a pena. É o poder de Deus, mano. Sabe, o Deus é tão maravilhoso, tão grande, tão autossuficiente, que além de ter feito tudo do nada, e sustentar tudo do nada, porque não tem uma cordinha segurando a terra onde está, irmão. Não tem a terra rodando, tudo que tem aqui dentro, tudo é perfeito, irmão. O nosso corpo é perfeito, a terra é perfeita, irmão. O senhor crê que tem vida inteligente no universo? Só na terra, irmão. Eu não creio que tem em outro lugar, não. É muita perfeição. A ciência tentou impor mesmo na humanidade que foi por coincidência que as coisas foram surgindo, que surgiu uma explosão, e essa explosão foi criando partículas, essas partículas foram se juntando, formando estrelas, formando planetas, formando atmosferas, formando mesmo aí uma inclinação da nossa Terra que fica rodando perfeitamente ali, né, no seu eixo, que ela tem um núcleo que é necessário ser de tal matéria, que a Terra tem tal coisa, a água mesmo, água líquida, forma líquida é só na Terra, só acredito que só tem aqui na Terra também. E a vida, irmão, a vida é muito complexa para ser mesmo uma coisa da coincidência, que nem a ciência fala, que foram se juntando as moléculas, e as moléculas foram se juntando. Estou falando só o fígado do nosso corpo tem milhares de funções. O fígado, você toma o sol na sua pele, e o fígado que manda uma informação para o rim, e surge vitamina D do nada no nosso corpo, sem você precisar tomar. De onde que vem? A ciência conseguiu ver que isso acontece, mas como eles não sabem? É muita perfeição o nosso corpo. A digestão é uma perfeição, que ali quebra o que precisa ser quebrado, as proteínas, as vitaminas ficam no nosso corpo, o que não presta é jogado fora, irmão. É um processo que é maravilhoso, irmão. A ciência consegue acompanhar, mas como que uma coisa transforma em outra, é só Deus, irmão. As coisas vão se transformando dentro do nosso corpo. Eu falei, você come açúcar, açúcar vira gordura, vira energia, que nós precisamos, mas não muito, porque senão o corpo cobra. Daqui a pouco você pode estar lá com diabetes, né? Que é o que? A falta que na verdade o seu corpo está com hiperglicêmico, né? Está com muita glicemia, porque o corpo não está dando o equilíbrio. Quando você
come o açúcar, para gerar gordura, ali aquela energia, o nosso corpo ele cria mesmo a insulina. Sabia? O diabético compra insulina, né? Para tomar. Nosso corpo faz do nada. O fígado dá uma informação para o pâncreas que para dar uma dosimetrada lá, porque você comeu um pouco mais de açúcar naquele dia, ele consegue equilibrar. Tem um vídeo na internet do médico que ele falou que se nós não tivéssemos o fígado, primeira banana nanica que você comer, você ia morrer na hora. Primeiro, meio cálice de qualquer bebida alcoólica, fermentada ou destilada, era tomar e morrer. Tomar e morrer. Olha só. Então, seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuida. Cuida. Se Deus colocou ali, não é para você estragar também. Né? Ah, tem o fígado, mas vai estragar o fígado. Tem que tomar cuidado. Temos que cuidar daquilo que o Senhor nos emprestou, até para nós termos exemplo. Como que a gente vai falar de Jesus se vive na pindaíba? Terminando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 6. Eu te oferecerei voluntariamente olha aqui o fruto do Espírito Santo. Obedecer de livre, espontânea vontade e a mansidão. Ninguém obriga você a vir. Você vai, você vem. Foi marcado o culto, você chega no horário, você participa. Não fica preocupado com o horário que vai terminar, que é o inimigo já te enganando. Porque o diabo, né? Para os obreiros eu passei outro dia eles assistiram um filme que chama Demônios no Templo. Ô pastor, tem demônio no templo? Toda distração que ele conseguir mesmo fazer na sua vida, na hora de um culto, é ele operando. Você está ali ouvindo a palavra, ele já coloca para você, mas você tem que orar. Você lembra na hora de alguém que está passando mal, que você não vai poder fazer nada para você orar na hora da oração. Você já perdeu a atenção. Foi o que a Marta fez. Jesus chegou lá na casa dela para pregar. Em vez de ela prestar atenção na palavra, ela ficou lá cuidando. Não deu nem atenção para a palavra. Tem gente que é assim, irmão. Achando que as coisas de Deus são festa só. Coisinha no lugar, não sei o que, vamos ter que arrumar, fazer festa. Casa de Deus não é clube social, irmão. E nem é uma pessoa doente que precisa de visita. Um dia eu visito a sua igreja lá, não precisa de visita não, irmão. Se quiser assistir um culto, vai ser bem-vindo. Mas visita não vem, não. A igreja não está doente. Mas tem gente que trata assim. E olha lá, que nem é assim, irmão. Não quer nem saber. Não querem nem saber. Vive de qualquer maneira. Aí, eu te oferecerei voluntariamente sacrifício. Tem que ser voluntário, irmão. Tem que buscar lá de dentro. Tem que escolher a melhor parte. A Marta foi falar: Jesus, essa minha irmã maluca nos seus pés, ouvindo a sua palavra, aí, comendo da sua palavra, prestando atenção na sua palavra. Está vendo que você não se incomoda que ela está fazendo isso, não? Lógico que não. Ela escolheu a melhor parte. A pessoa, na hora da palavra, fica escolhendo, fica pensando em outras coisas. E ainda quer questionar. Não fique preocupado com outras coisas. Se expresse a Deus com espírito voluntário, de livre e espontânea vontade. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Terminando aqui mais um pouquinho. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém? E qual que é o nosso desejo acerca dos nossos inimigos, irmão? O nosso inimigo não é aquele que é usado pelo inimigo para nos fazer mal, irmão, mas é o próprio Satanás. O nosso desejo é que o diabo volte para o inferno, que fica quieto lá dele. Mas os nossos inimigos, que eles todos se salvem e conheçam a verdade. Porque enquanto conhecerem a verdade, eles vão passar problema aqui na terra. Só problema. Por quê? Quem não tem o mandamento e não pratica, irmão, não tem a vida boa não. Vai ter uma vida bem pior mesmo. E no final ainda vai para a eternidade perdida. Olha aqui mesmo um salmo muito conhecido, o Salmo 127.
perigo, mano. E a pessoa não tem um mandamento, ou se tem um mandamento não praticar. Até conquista as coisas nessa terra, compra carro blindado, compra um castelo, faz um bunker, né, antiatômico debaixo da terra. Aí nos países aí fora tem muito isso, mano. Muitas pessoas fazem muitos esses castelos em cima e ainda faz lá uma estrutura embaixo da terra lá, que se tiver um ataque nuclear a pessoa está protegida. Mas olha o que diz o versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Exatamente. Se não está na direção de Deus, da vontade de Deus, você fazer o que você está fazendo, é vão, é inútil o que está edificando. E mais, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Exatamente. A pessoa contrata lá uma segurança armada, constrói um castelo por fora, coloca lá um bunker por dentro, só sai de carro blindado, avião blindado, de helicóptero blindado, mas se o inimigo quiser, meu amigo, você não vale nada. Não vale nada. Ah, mas a proteção lá é contra ataque nuclear. Mas por mais que a pessoa até escape desse ataque nuclear, se não tiver na mão do Senhor, não vai escapar do inferno. Não vai. É vão, é inútil. Mais o que aqui, ó? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer pão de dores. É inútil. E tem gente que é assim, até conquista bens, né? Acordando muito cedo e dormindo muito tarde. Lógico que é necessário, às vezes. Mas não é só isso, tem que ter o Senhor. Sem Jesus nada podereis fazer. Mas tem que ter o tempo para descanso, irmão, de buscar a Deus. Vai ter gente só trabalho. É o workaholic, né? Que é um dos vícios hoje, né, da modernidade. Tem gente que não é viciada em droga, é viciada em trabalho. Aí tem muito, né? Eu estava vendo um outro, né? Gosto de ver esses documentários. Tem gente que trocou, conseguiu mesmo sair de um vício desses disfuncionais de álcool, de droga, e são ótimos profissionais. Realmente são, mas são workaholics. Eles mudaram só. O diabo mudou a estratégia. Álcool, droga está destruindo sua vida, você não tem uma família, não tem nada. Então vai para o trabalho. É aí que ele vai lá também, está destruindo sua vida. Aí a pessoa conquista para ter direito à saúde, à moradia. Aí destrói a saúde e depois tem que gastar todo o dinheiro que tem para tentar recuperar a saúde e não consegue. Trabalhou tanto que não viu criar os filhos não viu os filhos crescer, já está no 3º, 4º, 5º casamento. Misericórdia, mano. É assim. Inútil. Sem Jesus você acordar cedo e dormir tarde. Comer pão de dores. Por quê? Continuação do versículo 2. Pois assim o Senhor pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono, que é o descanso. Amém? Tudo que nós precisamos, o Senhor tem nos preparado. Não adianta, tem gente que é muito ocupado. O Saul era muito ocupado querendo perseguir Davi, não estava percebendo. Primeiro o inimigo invadiu Keila, aí o Davi defendeu. E ele vai continuar perseguindo o Davi, irmão. Daqui a pouco os filisteus vão estar cercando Israel, ele nem percebeu, irmão. A pessoa está tão ocupada com coisa que não tem valor nenhum, que o inimigo está chegando para destruir, a pessoa nem percebe. Temos que estar atento, porque não é só nós, é a nossa casa. Versículo 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do teu ventre, o teu galardão. É verdade. Os filhos não só os naturais, mas os filhos espirituais, que nós gerarmos para Cristo. E é isso que nós vamos ver agora, voltando lá no Samuel, que o Jonatas, né, não o nosso irmão aqui, né, irmão? É o outro lá. O Jonatas, ele era uns 20 anos mais velho do que Davi. Ele era o sucessor do trono, mas ele entendeu que Davi que tinha unção. Amém? Mas primeiro, irmão, vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus,
que vamos buscar tempo em nome do Senhor Jesus, que não importa quanto tempo você esperou, a bênção está chegando na sua vida em nome do Senhor Jesus. Isso. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Tchau, 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 tchau. Não importa quanto tempo você está esperando, espera no Senhor que Ele vem. Por longo tempo beirando um poço, por longo tempo beirando um poço, Ele esperou. Os dias passavam, e sua hora não chegava, mas confiante confessava nessas águas, vou me curar. Nessa igreja, nada o abalava e não deixava sua fé desanimar, mesmo vendo outros passar, mesmo vendo outros tomando o seu lugar. Ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir. Pois assim minha fé diz que curado serei. No tanque de Betesda houve cura, no tanque de Betesda houve milagre. Vai, levanta, toma tua caminhada. Ele é Jesus, eu sou Jesus. No tanque de Betesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua caminhada. Aqui estou para te curar. Ele é Jesus, eu sou Jesus, o grande Jeová. Fala em cima assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Isso, Ele é o grande Jeová Rafa, o Deus que te cura, que te sara, que tem todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Mesmo vendo outros tomando seu lugar, o seu lugar. Afirme, ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro, você é o primeiro, hein? Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir. Pois assim minha fé diz que curado serei. Em cima, no tanque de Betesda. No tanque de Betesda houve cura. No tanque de Betesda houve milagres. Vai, levanta, toma tua caminhada. Eu sou Jesus. No tanque de Betesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua caminhada. Aqui estou para te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa. Com as mãos. No tanque de Betesda houve cura. No tanque de Betesda houve milagres. Vai, levanta, toma tua caminhada. Ele é Jesus, eu sou Jesus. No tanque de Betesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua caminhada. Aqui estou para te curar. Ele é Jesus, eu sou Jesus, o grande Jeová. E para ele aquela linda salva de palmas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Ele é o Deus que te cura, te salva, que te guia. É o Criador, sustentador de tudo que diz que há. Amém? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso nós temos que entender essa responsabilidade da paternidade espiritual, irmãos. Né? Aqui, né, no salmista diz, o Davi, na verdade aqui é o Salomão, né? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do teu ventre o galardão. Os filhos naturais são tão importantes quanto os espirituais. Mas por que os naturais e os espirituais? Os naturais é aqueles que foram gerados de nós, né? Aqueles que nasceram de nós, os nossos filhos naturais. E os espirituais?
aqueles que vierem, porque nós viemos para Cristo primeiro. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu primeiro e depois toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Temos que gerar. Vamos voltar lá em nome do Senhor Jesus? 1 Samuel, capítulo 23. O versículo 14 nós paramos. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. Amém, irmãos? Olha só como que Deus, ele nos livra. Da mesma maneira que Davi. O Saul, com todo o poderio do exército de Israel, que até hoje é um dos maiores do mundo, até hoje, atrás de um homem, não conseguia achar ele de jeito nenhum, estava pertinho, não conseguia achar. O Jonatas, filho dele, encontrava ali com facilidade. Amém, irmão? É assim mesmo. Deus os faz invisíveis para o maligno em nome do Senhor Jesus. E aquele que não busca a Deus só tem problema. Os problemas são maiores. E o pior, não sabem resolver. Conosco não. Quando o mal se levantar, a gente sabe quem luta por nós, quem vence por nós. Muitos, quando vê um problema, nem sabem o que fazer, nem esperança tem, é um perigo. Então, o Jonatas se encontrou com o Davi, e ali eles fazem uma nova aliança. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 17. E disse-lhe Jonatas: não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, já sabe. Já sabe. Até ele, que era o sucessor do rei, do trono ali, né? Ali, ele seria o herdeiro do trono, já falou, não, é contigo. Olha que Jonas era 20 anos mais velho que Davi. 20 anos mais velho que Davi. Ali poderia ter ao meio, não, eu que quero ser rei. Não, moço. Você tem que querer o que for melhor para Deus, de Deus para você, irmão. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Irmão. Deus sabe. Deus sabe. A criatura não sabe o que é melhor. O Criador sabe. Não adianta eu pegar, né, quebrou a televisão aqui, eu levar lá no açougueiro. Açougueiro, senti de você arrumar minha TV aqui. Você está ficando maluco, meu? O negócio é cortar carne. É o que muitos fazem. Tem problema, em vez de consultar o Criador, consulta qualquer um aí, irmão. Vai falar com o irmão, vai falar com o amigo, vai falar com não sei o que. Fala diretamente com Deus. Se você está tendo um pouco de dificuldade ainda de ter uma resposta, aí fala com alguém que é superior a você espiritualmente. Aí sim, irmão. Aí sim, verdadeiramente, a pessoa pode dar uma direção ali de Deus para você, para a sua vida, irmão. Né? A quarta-feira Deus recolheu a nossa irmã Delice, né? E eu lembro que quando ela começou a vir aqui na igreja, as irmãs falaram que ela estava com cerca de 75 anos. No ano passado ela veio para cá. Começou a andar conosco, não sei o que lá. Depois de um culto desse de manhã, eu lembro que ela me procurou. Ô pastor, como que é esse negócio do Espírito Santo? Quero o Espírito Santo. As irmãs estão aí, testemunha. As irmãs estavam, viu até eu pedir oração, eu chamei as irmãs, já estavam perto. Aí eu comecei a conversar com ela falou assim, pastor, eu tenho umas não, pecado, essas coisas eu não tenho. Ela falou para mim, não, faça isso, né? Tem que perguntar, 75 anos vai saber. Né? Isso eu perguntei, eu lembro. Não, pecado, essas coisas não. Mas não tem alguma coisa, uma perturbação? Tem. Aí ela contou para mim que estava meses sem dormir direito. Não dormia, era perturbação, ouvia vozes, vultos, tinha as coisas lá na casa dela, parecia que tinha assombração. Falei, irmão, a senhora pediu. Ela pediu de novo, ora por mim. Oramos, manifestou uma legião. Era uma senhorinha, legião.
expulsamos os demônios da vida dela. E só que ali na direção de Deus, continuamos a oração. As irmãs estavam presentes. Três irmãos que estavam presentes no dia estão aqui. Começamos a nossa, continuar orando, irmão. Essa irmã foi batizada com o Espírito Santo, irmão. Logo em seguida, foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Pergunta se apareceu algum vulto na casa dela depois disso, irmão. Irmã, ó, sempre chegando cedo, ajudando as irmãs a limpar a igreja. Com 75 anos tem gente que foge da igreja. Ah, é o Covid, é o cansaço. Quarta, sexta, domingo aqui, buscando a Deus. Entendeu? Aí Deus estava pronto, Deus recolhe, irmão. Quem está preparado, Deus recolhe. Foi o que eu falei para o irmão dela. Eu falei por ela no telefone, não deu nem tempo. As irmãs contaram para mim, conseguiram o telefone de alguém da família, na hora que consegui ligar, né? Agora com esse negócio de pandemia, já tinham sepultado. Mas não teve, falou, não teve cerimônia, não teve nada não. Vou de um lugar para o outro. Foi rápido. E é assim mesmo. Tem que estar preparado, irmão. Nossa vida é um suspiro. Esse veio, irmão. O próximo não veio. Mas não fico com medo não se eu cair isso aqui, viu, irmãos? Amém? Deus sabe para onde nós vamos. E cada um tem que estar preparado. O importante é estar preparado, irmão. O Jonatas sabia, ó. Meu pai quer que eu seja rei. Me preparou a vida inteira para ser rei. Mas ele viu tudo que Davi fez desde 15 anos. Que ele com uma pedra derrubou o gigante. Estava todo mundo com medo. Inclusive o Jonatas. Todo mundo tremendo. Ninguém foi lá. Nem olhava. Na hora que o Golias aparecia, irmão, todos eles fugiam, corriam de medo. Davi chegando com o queijinho na mão, né? Com a marmitinha dos irmãos, olhou aquilo ali. Quem que esse circunciso filisteu pensa que ele é? Está afrontando o Deus vivo? Aí ninguém nunca falou nada disso. Todo mundo só tremia. Com medo, irmão. Ele não temeu. Sabia que Deus era com ele. Sabia mesmo que Deus o entregaria na sua mão. Esse Saul que eu estava perseguindo agora, quis colocar armadura no Davi. A armadura do Saul não serve para o Davi. Nada que a dos outros serve para nós, mano. Essas batalhas espirituais são nossas. Nós temos que ter nossas estratégias em cada batalha, em Cristo, na palavra. Você vai ouvindo a palavra, de fé em fé, de glória em glória. Não é de fé em glória. Fé em fé. Quer dizer, cada vez que você ouvir a palavra, vai gerar fé. E essa fé vai te dar glória. Vai dar bênção. E fé em fé, em glória, fé em fé, em glória, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Não vai mudar, irmão. Tem gente que quer que a igreja se adeque a pessoa. Ele quer que a palavra se adeque a pessoa. Que a Bíblia se adeque a pessoa. Nós que temos que nos adequar à palavra, irmão. Nos adequar à igreja. E viver em comunhão com os irmãos, irmão. A gente quer sentar, quer chegar, já quer... Tem que fazer... Calma. É o volume. Amém, por Deus? Temos que estar atentos. Então, Jonatas aqui fez um novo pacto com o Davi e falou assim, ó, Davi, já entendi. Você vai ser o rei, mas serei o segundo, se possível, mas não foi. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Jesmom? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma, por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul, bendito sejas vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim, e depois... e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é
astutíssimo. Olha só a historinha. Primeiro estava perseguindo o Davi sem causa. Quem conhecia Davi sabia que não tinha servo melhor do rei Saul do que o próprio Davi. Mas produzir causa inveja, tanto naquele que não faz como nos outros. Então virou um certo tipo de complô contra Davi, irmão, porque a luz não se dá com as trevas. Então aqui esse povo aqui de Zif resolveu entregar o Davi. Davi está aqui, viu? Tá para aquela região, tá aqui, tá andando por esse deserto, que subiu naquele monte ali. O Saul ficou todo feliz. Que bom que vocês se compadeceram de mim. Vocês sabem, né? Esse Davi não vale nada. Astutíssimo, esperto, malandro. Esse Davi quer tirar o meu reino, quer nada, irmão. Nada. Como o Senhor Jesus também. Quando ele expulsava o demônio, lá os religiosos daquela época o acusavam de ter demônio, de ser o próprio Beelzebul, né? Lá no João capítulo 8, né? Ele foi acusado até de ser de ser samaritano, né? Porque quem não conhece bem a Bíblia Sagrada, né? Quando a gente ouve falar de bom samaritano, aquele fulano é um bom samaritano. Por que bom samaritano? Porque destoavam, porque os samaritanos não eram bons. Os samaritanos eram de Israel também, eram parentes dos judeus, só que eles tinham se desviado completamente da palavra de Deus por preguiça. Porque quando houve a divisão do reino, e uma parte da divisão começou aqui, se a gente ler direito a Bíblia, começou aqui. Porque 5 anos antes da morte de Saul, Judá declarou o Davi como rei. Antes de ser rei em todo Judá, o Davi foi rei de todo Israel e foi rei de Judá. Então dividiu. Houve uma divisão do rei. Só que depois o Saul morreu, ele assumiu todo o reino, não foi fácil ainda. E depois veio Salomão, que escreveu o Salmo 127, que aí ele teve o reino em paz, e teve tanto em paz que ele teve paciência de cuidar de 1000 mulheres. Deus me misericórdia. O cara tinha que ter muita paz mesmo, para resolver casar com 700 mulheres e 300 concubinas. Mas não pega carona hoje não, viu? Hoje é homem de uma mulher só, e mulher de um só homem até no pensamento, hein? Mas nós temos que entender que era até uma coisa da época, como o Salomão ele pegou o reino tão em paz, que ninguém queria ter briga com Israel, mas de tudo que Davi deixou em paz aquele reino, foi Davi que deixou. Tanto que Shalom significa paz. Até isso Deus preparou até no nome do herdeiro, que ele não era o mais velho também. Ele não era o mais velho também dos filhos de Davi, mas o reino iria passar para ele. Que o costume daquela época, que os reinos ao derredor eram tributários de Israel. Então mandavam de tudo lá para Israel. Ouro, prata, bens, animais, tudo. Tanto que o Salomão é considerado, não teve, nem vai ter. O homem mais rico da terra foi o Salomão, por causa de tudo que aconteceu. Porque todos os bens daquela região foram levados de graça para o Salomão, sem ele precisar atacar ninguém. Inclusive, eram levados de presente mulheres, como concubinas. Por isso que ele tinha tanta mulher. Algumas ele casava, virava esposa, e as outras continuavam no harém dele, irmão. Talvez tenha alguma que ele nem tenha encontrado, irmão. Tem contato, estou falando que não tive intimidade, porque são 1000 mulheres. E mesmo se ele tivesse intimidade com uma por dia, né, ele ia voltar a encontrar essa mulher daqui a 3 anos. Olha que coisa maluca, irmão. Olha como que o Salomão ele tinha o Espírito Santo. A gente vê. Mas como o Espírito Santo na antiga aliança não agia o tempo inteiro, olha que doideira que esse homem fez. E depois, no fim da vida, só Deus sabe se ele foi salvo. Se a gente vê o que está na Bíblia, não dá para ter certeza se o Salomão foi salvo ou não, mano. É só Deus para saber. Não dá para a gente afirmar que ele foi salvo e nem dá para afirmar que ele não foi salvo. Porque as mulheres de Salomão desvirtuaram tanta vida dele que ele se desviou da presença de Deus, mano. Como que a pessoa morre fora da presença de Deus e vai para o céu?
Pelo menos é o que está constando na Bíblia. Então não dá para ter certeza. Dá pra, talvez no último suspiro, porque ele foi muito usado por Deus, os provérbios, Eclesiastes, Cantares, foram todos escritos por esses livros de sabedoria, por esse Salomão, mas ser usado não é ser aprovado. Não tem diferença. Davi deixou o reino em paz para ele. E ele viveu em paz. E assim nós devemos viver, na presença do Todo-Poderoso. E aqui o Saul acusando agora, antes de Davi ter filho, que ele era astutíssimo, que era malandro. Irmãos, a acusação, quando é ali uma mentira, né? Quando é uma difamação, né? Está infamando, está defamando, está inventando uma história, é uma coisa. Aqui foi o Saul estava difamando Davi, não era verdade. Davi não era um malandro. Davi não queria o mal de Saul. Era coisa da cabeça dele e daquelas pessoas que queriam o mal dele. Continuando aqui, versículo 23. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que Davi se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, e o buscarei entre todos os milhares de Judá. Começou a dividir a terra, irmão. Ele começou a dividir a terra, porque ele estava querendo entrar lá dentro desse território que era Judá, para buscar um homem que era muito bem querido entre eles lá, o filho de Jessé, e ele não ter feito nada. Na verdade, ele derrubou um gigante, matou os milhares de filisteus, tudo para defender Israel. E o que o Saul fez como rei? Nada. Só ficava perseguindo o Davi, irmão. Não fica nesse pensamento que aquilo que você tem pensado para fazer é o melhor, irmão. Tem gente que só fica perdendo tempo. Hoje com o advento da internet, então, hein? Cuidado com quem você está seguindo aí. Seguindo gente que não é de Deus, mano. Curtindo ainda. Sai dessa, não. Não dá ibope, né? Que diz outro. Para esse tipo de pessoa, não. Para agora. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Ficamos colocando nossos olhos sobre coisa má. Tem coisa que eu assisto aí, eu acho até legal, que é boa mesmo. E nem assim eu dou like. Deixa os outros dar. Não é verdade? Vai que alguém, opa, pastor Deus, não vou nem ver, vou dar também. Não. Cada um que deu o seu. Amém, por Deus? Volta aqui. Versículo 24. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, os que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha, e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Põe a mão na cabeça e fala, ai, agora cegou, hein? Estavam os dois no mesmo monte, um de um lado do outro, e agora veio dos dois lados cercando ao Davi. Acabou para o Davi, acabou nada. Agindo Deus, quem? Se o Senhor é o meu ajudador, que mal me fará o homem, irmão? Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, irmãos. Tudo que o Saul estava fazendo aqui, estava deixando lá o inimigo fortalecido, que era o verdadeiro inimigo de Israel e de Saul, que eram os filisteus, mano. A pessoa fica distraído com coisa que não tem valor, mano, e o inimigo está se levantando contra a vida dela. Fica lá o dia inteiro jogando lá, e a esposa lá vê navios, fica lá os filhos vê navio, fica lá, não, irmãos, e o diabo chegando perto, mano.
O demônio chegando perto, ali se apoderando de algo da sua casa, da sua vida. Não se distrai, irmão. O Saul estava distraído com Davi, irmão. Preocupado, perturbado com algo que não tinha valor nenhum. E o diabo, o inimigo, entrou no território dele. Olha aqui, bem na hora que ele foi pegar o Davi. Versículo 27. Então veio um dos mensageiros a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na... Agora, ai, de verdade. Ele não pegou Davi. Tá chegando. Davi está aqui no meio. Cercou Davi. Chegou o mensageiro: ô Saul, esquece o Davi. O povo entrou na sua terra. Você fica preocupado aí, né? Quantos likes está no seu vídeo, o que está acontecendo lá na China, ou quantos pontos você ganhou, quantas pessoas você matou nesse jogo aí. Para mim, ninguém devia existir jogo de matar, entendeu? Aí, enquanto isso, está lá a família definhando, o filho definhando, conversando com quem não deve, fazendo coisa errada. Misericórdia, gente. Temos que vigiar. Temos que vigiar. O Saul, que tinha responsabilidade de rei, de pai de Israel, não vigiou. E o inimigo entrou na terra. Não espere o mal estar dentro da sua casa. Nós temos que estar preparados antes. Não espere o mal chegar. Quem é de Deus se prepara antes. É vigiar aí. A pessoa costuma buscar o paliativo quando a vaca já foi para o brejo. Quando a pessoa já não está aguentando mais de dor, ela tenta buscar a medicina. E quando está ruim, irmão, vai procurar um médico, vai procurar o médico mesmo. Tiver que atravessar o país, ou atravessar o mundo, não, o médico bom é lá no Japão, irmão. Tem gente que vai fazer uma vaquinha virtual, vai vender carro, vender casa, e vai lá no Japão, irmão. Vai lá esperar, fazer lá a ficha, esperar para ser atendido, tem 500 pessoas na frente, espera. Agora Deus quer te dar uma palavra, vai mudar a sua vida, inclusive todo impossível pela fé. Não tenho tempo. Deus marcou uma reunião, chega atrasado ou quer sair adiantado. Mas eu estou muito apressado, tem outras coisas para fazer. Tem coisa mais importante que ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas dessem a importância para a palavra de Deus igual dá para outras coisas, esse mundo já estava diferente. Dá importância. Não, eu vou conhecer a verdade. Deixa eu ver o que a palavra fala. Deixa eu assistir um culto. Começar a assistir. Complicado. A pessoa sempre com pressa. Deixa eu ficar quieto. Eu já falo até demais. Olha para comer, olha para isso, para aquilo. Ali levando a bênção, irmão. Trazendo a bênção de Cristo para a pessoa. E a pessoa é distraída com outras coisas. Marta. Sua irmã escolheu o melhor, que está tão distraída, ocupada com tantos afazeres. Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Saul não escolheu, o inimigo se apoderou lá da terra. Versículo 28. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar chamou Selá Amalecote, que significa a rocha de divisões ou da fuga. Continuando, e subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes, em Gede. Amém, irmãos? Graças a Deus, Deus deu livramento. Ele foi lá, teve que ir e sair correndo, cansado, que estava longe, para defender o seu território. Vamos defender o nosso território agora, irmão. Porque é um perigo, irmão, a pessoa não buscar a Deus. Irmão. É um perigo. Ela vai acordar cedo, dormir tarde, ela vai edificar uma casa, às vezes não tem contrato, não tem documento, não foi feito por um engenheiro. Quantas tragédias nós estamos vendo por aí? E mesmo se for feito tudo certinho, santidade não traz imunidade. O Brasil não tem muito terremoto, mano. Mas um dia virá um terremoto e vai acabar com tudo, mano. Vai ter essas casas que foi feito anti-terremoto que tem feito por aí, mano. Vai acabar tudo. Vai vir uma praga que não vai dizimar 1/100º da humanidade, que nem foi o Covid, não. Vai ser 1/3
Amém? Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, temos que estar preparados. Vamos orar a Deus? Vamos pôr de pé. Quem trouxe pedido de oração pode me entregar, irmãos. Se preparem. Vamos nos preparar mesmo para estarmos na presença de Deus. Calma. Tanque de Betesda. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus, amado Pai, é verdade. Todo dia o pecado vem as tentações. Todo dia vem o inimigo nos cercando como o adversário. Como o leão buscando a quem possa tragar, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder, venha com a tua unção, venha com o teu fogo, meu Pai. Passa com o teu fogo santo sobre as nossas vidas, meu Pai. Aquele teu anjo acampando ao nosso derredor, deixando-nos invisível para toda essa ação do inferno. Como o Senhor fez com Davi, meu Pai, que te buscava, Pai. Ou ele viu uma luta que estava se levantando em Keila, ele orou a Deus para ver se ele deveria ir. Os amigos dele não queriam ir junto com ele, ele orou de novo. Você já está orando a Deus? Por que seus amigos não querem vir para a igreja? Por que seus familiares às vezes não querem vir? Nunca vieram para a igreja? Ele orou. Quando Deus deu a resposta, os amigos de Davi o acompanharam. E eles foram lá e livraram a Keila da mão dos filisteus. Mas isso não fez com que Keila ficasse agradecida. E muito menos Saul, que era a responsabilidade dele de proteger a Keila. Saul, na verdade, viu a oportunidade de pegar Davi. Mas mesmo assim, Deus ele deu escape para Davi. Davi orou, agora com o éfode. Como eu aqui, com os pedidos de oração na mão, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ou alguns pedindo aqui a salvação dos queridos e familiares, meu Pai. Ou aqui tem alguns nomes, meu Pai. Cita o nome daquele que você quer ver no céu. Está aqui com o nome da Simone, do Manuel, da Paulina, da Vitória, do Diogo, do Patrick, do Jerônimo, da Júlia, Eloá, Cristiano, Valdinene, do Lauro, do Wagner, da Jasmina, da Sebastiana, do William, da Valdivina, do Valéria, do Walter, Adriano, Valdir, Kátia, Cíntia, Henrique e todos aqueles que nós estamos representando diante de Ti, Pai. Diante de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu da terra toma o nome, eu dobro meu joelho. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pela fé, eu coloco, meu Pai, esses nomes, como nas quartas-feiras, na arca da salvação. Meu Pai, um dia, Deus revelou a Noé que viriam de novo, que ele deveria fazer uma arca de madeira forte. Aquele homem pregou por 100 anos, tanto para o povo, como pregou os pregos para fazer aquela arca. Betumou ela por dentro e por fora. E foi quando chegou o tempo do dilúvio, os animais entraram de par em par, e ele entrou com a sua família, com a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E o Senhor selou aquela arca por fora. Então, quem estava dentro não saía, e a água também não entrava e nada poderia entrar. Pai amado, que o Senhor do céu nos blinde, meu Pai, para toda ação do mal, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E pela fé, quem crê no Senhor Jesus tem essa responsabilidade de ser esse pai espiritual, da paternidade espiritual. Senhor Jesus, pois os filhos são herança da parte do Senhor. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu primeiro em toda a tua casa. O Davi veio primeiro, e o Jonatas, ele aceitou o Davi ali como rei. Ali estava ali. O pai era o Davi, e o Jonatas, que era 20 anos mais velho que Davi, era o filho. Como nós, se nós viemos antes, nossos pais, nossas mães, os nossos irmãos, avós, tios, tias, padrasto, madrasta, sogro, sogra, nós temos essa responsabilidade de orar a Deus, para eles nos unir conosco nessa batalha, na mesma fé, amor, espírito e palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu me ponho de pé, Pai. Eu uno a minha fé à fé do teu povo, Pai. E agora, primeiramente, eu oro por você, para que todo mal saia da sua vida, irmão. É primeiro tudo, depois tudo na sua casa. Não há tolerância na Bíblia para pecado. Se você está no pecado, chama esse mal pelo nome e manda embora. Não aceita não. Fecha essa porta agora. Todo dia o diabo vem, te tenta, te chama, te busca. Se você morrer no seu pecado, você vai para o inferno. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Passa a mão no seu corpo, mano. Sai de mim, mau pensamento, mau sentimento. Se tiver doença, dor, enfermidade, manda embora.
esse pensamento não é teu. Fala, esse pensamento não é meu, não. Você sabe que esse pensamento não é de Deus. Já repreende esse pensamento. Sou morto para o pecado, sou morto para a coisa errada, em nome do Senhor Jesus. Isso, manda embora. Se você é morto para o pecado, é tempo do Espírito Santo, e pelas feridas de Cristo você foi sarado. O sacrifício de Jesus foi real, foi verdadeiro, não foi em vão lá no Calvário. Ele sofreu para nos dar vida, uma vida com abundância. Ele tomou sobre o seu corpo nossas dores, nossas enfermidades. Não aceite esse mal na sua vida, não importa o tamanho que seja. Ainda que seja um mal genético, uma hereditária, uma herança genética maligna, ou uma maldição familiar que tem passado de geração em geração. Toda a sua família está com câncer, está amarrado em nome do Senhor Jesus. É agora que você repreende esse mal. Pare em você. Sequela da coisa errada, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, vai dando fora. A vida desregrada do passado fez com que essa pessoa ficasse doente. Ela bebeu muito, ela fumou muito, ela usou muita droga. Deus não leva em conta o teu ignorância. Isso, manda embora, irmão. Chama esse mal pelo nome e manda embora. Manda embora, não aceita não. Ouse crer, ouse orar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, todo engano das trevas, toda perdição de Satanás, em nome do Senhor Jesus, diante de Deus não há nada oculto que não venha ser revelado. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu tiro as suas forças. Em nome do Senhor Jesus. Se tiver um demônio, vai pegar tudo que é seu, vai pular para fora agora, em nome do Senhor Jesus. Vai pegando tudo que é seu. Pensamentos, de bons sentimentos, em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse da minha cura, da minha libertação total e completa, e de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, e recebo a unção das primícias para a minha vida, para toda a minha casa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Por Senhor Jesus, Maria, sai de fora. Glórias a Deus em nome do Senhor Jesus. Receba também a unção da primícia na sua casa. Amém. Nós somos as primícias de Deus. Se você for o primeiro a chegar, hein? Quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu, depois toda a sua casa. Os filhos são herança da parte do Senhor, irmãos. Ali o Jonatas entendeu que a paternidade espiritual dele era Davi, não era o Saul. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Da mesma maneira, vamos levar para nossas casas. Daqui a pouco, às 18 horas, nós temos mais um culto. Quem vier presencialmente, a gente faz a unção, mesmo com óleo mesmo. Pega uma gotinha de óleo, coloca na cabeça da pessoa ali, representando mesmo a fidelidade e a primícia que ela é para Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse culto você pode continuar compartilhando ele, deixa o seu pedido de oração, deixa o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando a transmissão, mas o vídeo ele fica disponível para outras pessoas assistirem, amém? Até mais tarde, para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.